As cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses e aos Colossenses, que são as cartas que vamos estudar nesse trimestre, são conhecidas como cartas da prisão, porque foram escritas enquanto Paulo estava encarcerado. Efésios e Filemão também pertencem ao mesmo grupo de livros. A maioria dos estudiosos acredita que essas cartas foram escritas enquanto Paulo estava em Roma, preso em Roma, por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo. Portanto, há 30 anos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo encontrava-se preso por ordem do Império Romano, porém ele se considerava prisioneiro de quem? Como é que Paulo encarava a sua prisão? O que era a prisão para Paulo? Veja Efésios 3:1. Sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, os gentios. Mas ainda em Filemão, no verso 1, ele diz assim: sou prisioneiro de Jesus Cristo. Portanto, Paulo não se considerava prisioneiro de Roma ou prisioneiro do Império Romano, mas ele era prisioneiro, isso é, ele estava preso ao Senhor Jesus Cristo. Paulo dedicou a vida ao serviço de Jesus Cristo. Se esse serviço incluía ser preso, ele estava preparado. O apóstolo Paulo se descreve como um embaixador em cadeias, conforme Efésios 6:20. Ele havia realizado viagens missionárias, estabelecido igrejas e treinado obreiros para o Senhor. Ele poderia ter se perguntado: por que estou aqui quando poderia fazer muito mais sem essas coisas, sem essas correntes? Quando estava preso pela segunda vez em Roma, Paulo escreveu 2 Timóteo, que é considerado uma epístola pastoral. Portanto, pelo menos 5 livros do Novo Testamento foram escritos enquanto Paulo estava na prisão. São esses livros Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão e a carta a 2 Timóteo. Teria sido encarcerado em Roma, a capital do império. Em nenhuma dessas cartas, Paulo menciona exatamente onde estava preso. Por isso, alguns sugerem que tenha sido preso em Éfeso ou Cesareia. No entanto, não há evidências bíblicas de que ele tenha sido preso em Éfeso. Cesareia poderia ser uma possibilidade mais viável, mas não há nenhuma ameaça à vida de morte nesta cidade. Porém, quando a carta de Filipenses foi escrita, claramente havia essa ameaça de morte. Veja Filipenses 1:20. Será Cristo engrandecido no meu corpo, seja pela vida, quer pela morte. Ainda Filipenses 2:17. Mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo. Nessa ocasião, quando ele escreveu Filipenses, ele estava com risco de morte, Mas ainda Paulo se refere ao pretório, ou seja, a guarda pretoriana. Nessa carta, dá outras pistas sobre o local em que Paulo estava preso. Em primeiro lugar, ele menciona o pretório, que pode se referir à residência oficial do governador de uma província, como a de Jerusalém, onde Jesus foi interrogado por Pilatos, ou de Cesareia, onde Paulo esteve preso. Contudo, Paulo usou esse termo para se referir a um grupo de pessoas, não a um local. Ele disse toda a guarda pretoriana passou a conhecer o Evangelho, conforme Filipenses 1:13. Em Roma, essa guarda era formada por soldados de elite, chegando a 14 mil pessoas que protegiam o imperador e guardavam seus prisioneiros. Veja, era uma elite da guarda, era uma tropa de elite do império, e ele estava fundamentada, estava baseada na cidade de Roma. Mas ainda outro item que indica que Paulo estava em Roma é a saudação final da carta. Veja lá, segundo Paulo também enviou saudações dos crentes que estavam na casa de César, indicando que ele estava preso em Roma, em contato com os que serviam no palácio imperial. A casa de César. Diz assim: saudações dos santos da casa de César. É o que ele estava vendo. Portanto, ele estava em Roma. Cristãos que serviam no palácio imperial. Portanto, Paulo estava preso em Roma, segundo pode-se depreender
desses argumentos. Estava preso em Roma e ele agora escreveu a carta aos Filipenses. Veja, ele tinha um sentido. Ele estava preso, mas ele estava mais preso ao Senhor Jesus Cristo do que a Roma. Sabe, irmãos, nós também devemos estar presos, devemos estar ligados, devemos estar prisioneiros de Cristo, prisioneiros do seu trabalho, prisioneiros do trabalho missionário, prisioneiros do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa atuar dessa maneira. Assim como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava sofrendo severa provação, severa privação de liberdade, estava preso, mas ele se considerava livre. Livre porque ele era escravo do Senhor Jesus Cristo. Livre para pregar o Evangelho. Que Deus abençoe cada um de nós nesse sentido, de nos sentirmos prisioneiros de Cristo, prisioneiros para fazer a tarefa que o Senhor Jesus Cristo determinou para cada um de nós. Pregar o Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo.